Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo às questões dos nossos seguidores e dando dicas de grandes vinhos para você. Olha, nós começamos hoje com a questão do Félix. O Félix pede para eu, que aliás é um seguidor ativo aqui, já virou um amigo. O Félix tem dúvida a respeito de seleção massal e seleção clonal. Esse já é assunto para expert, não é verdade? Você sabe o que é uma seleção massal e seleção clonal? E para responder ao Félix, eu fui buscar um vídeo que eu fiz com meu amigo Roberto de la Mota, um grande enólogo argentino, uma pessoa fabulosa, que deu uma aula sobre isso numa viagem que eu fiz lá a convite do Wines of Argentina, e eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Vocês querem ver? Dá uma olhada que legal. La selección masal, ¿a qué se le llama? Cuando uno tiene un viñedo relativamente viejo, hay una población de plantas. Esa población de plantas son individuos, y todos esos individuos, por tener un origen, son de la misma variedad, pero son diferentes unos de otros. Hay una característica diferenciales en cuanto a las formas morfológicas de las plantas, por hojas que son más lobadas, menos lobadas, un porte un poco más erecto, menos erecto de los brotes, la floración es diferente y la productividad de cada una de las plantas es diferente. También son diferentes las características organolépticas, lo voy a decir, las características de cantidad de color y tipo de color, la cantidad de intensidad aromática, o sea, son diferentes. Entonces después uno en esa población hace una selección y selecciona con algún objetivo determinado. Entonces las selecciones generalmente son aquellas en que uno no se hacen de una vez, sino que se marcan plantas un año, y como yo les decía, los objetivos de la selección pueden ser la cantidad de producción, el tipo de la producción o las cualidades y características enológicas del agua. Intensidad de color, concentración de la uva, tamaño del grano. Entonces uno selecciona, los marca. Al año siguiente vuelve a marcar los individuos, y cuando se repite la característica uno selecciona y saca una cierta cantidad de estacas. Cada estaca tiene varias yemas y con esas uno puede hacer un número determinado de plantas. Entonces, como saca por ejemplo, una hectárea de viña puede llegar a tener entre 3.000 hasta 7.000, 8.000 plantas, uno saca de esas 300, 400, 500, 600 plantas elegidas, saca estacas y las vuelve y las planta en otro lugar. Eso es una selección masal, porque es dentro de una masa de individuos, de una población, uno elige las plantas que tienen características determinadas. Esa es la selección masal. La selección clonal es una selección que es mucho más compleja y va mucho más allá, porque después de ahí uno empieza a seleccionar individuos de esa selección masal y elige lo que se llaman las cabezas de clones, que son 4, 5, 6, 10, 15, los que sean, individuos que tienen la característica que uno busca. Entonces, de esos individuos uno empieza una selección sanitaria, es decir, a saber que no tengan ningún virus, que no tengan ninguna enfermedad y demás. Cuando de esa tremenda selección yo me quedo con 3 o 4, tengo cabezas de clones y clones diferentes, que tienen características diferentes. Se llama selección clonal porque después toda la descendencia de ese individuo viene de una solo, y por eso son idénticos, y una selección clonal. Gracias, Roberto. Me pergunta a respeito de taças, se ela deve ter uma taça ideal. Olha, Vera, eu diria o seguinte: a princípio você deve tomar o vinho na taça que você quiser, a taça que você tem, até num copo, isso não tem problema. Agora, se você me perguntar se uma taça correta faz diferença,
eu vou lhe dizer que faz muita diferença. Eu tive há pouco tempo numa degustação sobre taças da Riedel, eu vou até botar um trechinho aqui para você ver que é um negócio fenomenal. Você imagina que um vinho, você serve um vinho Cabernet Sauvignon na taça certa, e quando você põe na taça, ele fica exuberante, equilibrado, sedoso, com muita fruta, um vinho guloso, perfeito. A hora que você põe numa taça de Pinot Noir, que é um pouco diferente, muda tudo. Ele fica um vinho chato, sem aquela fruta, muito esquisito. E se você puser então numa taça apropriada para Sauvignon Blanc, aí é mais estranho ainda, porque ele fica com um aroma um pouco adocicado e na boca ele parece um Sanson, não parece um Cabernet Sauvignon. Muito interessante. De modo geral, você tem duas taças para branco, uma que é a de Sauvignon Blanc e outra de Chardonnay, que acabam contemplando uma série de tipos de vinhos brancos. E você tem a de tinto, basicamente 3 taças, uma para tintos leves, outra para tintos de médio corpo e outra para tintos encorpados. É muito interessante isso. Se você entrar no site da Riedel, tem toda a explicação lá, porque isso é um estudo científico. Isso não é uma questão de química, é uma questão de física. A taça desenvolvida com formato adequado para determinada uva, para determinado vinho de uma determinada uva, faz muita diferença. E a questão básica é o peso da volatilidade dos diferentes aromas. Um vinho floral, ele tem uma volatilidade mais leve, portanto os aromas se dissipam rapidamente. Se você põe numa taça aberta, você não vai sentir aroma nenhum. Agora, há outros vinhos que têm aromas mais densos, o caso do Chardonnay, mel, manteiga, amêndoa. Aqueles aromas mais pesados, eles ficam, você percebe melhor com uma taça aberta. E assim vai a coisa toda. Mas eu diria a você o seguinte, uma taça universal dessas com um bom bojo e de altura média, que feche um pouco em cima, você vai se dar bem. Mas vale a pena estudar o assunto, tá certo? Olha, o Israel me pergunta se há vinho brasileiro com potencial de guarda. Olha, o Israel, há muitos vinhos, aliás, os vinhos brasileiros, de um modo geral, eu prefiro depois de 5 anos de garrafa. Eles melhoram muito, crescem muito e são vinhos maravilhosos. Outro dia, meu amigo Carlos Cabral trouxe para nós degustarmos, e aliás, foi o Zé Maria Santana que trouxe, aqui o Cabral estava junto. O Cabral, o Palhari, o Ramatiz, o Zé Maria e eu fazemos uns encontros de vez em quando dessa velharia. O Ramatiz vai de intruso e ele trouxe um lote 43 de 99. Gente, um espetáculo de vinho que você merece provar, um verdadeiro Bordeaux. E olha, na ocasião o vinhedo era em forma dilatada, aquele pergolado. A colheita era mais de 12 toneladas por hectare e parece até que as barricas onde ele envelheceu eram de grápia. Portanto, envelhece sim muito bem. O Demades, que é outro assíduo seguidor aqui do canal, ele me pergunta, diz que viu uns stories meus lá com o Rodrigo Ferraz, do Vinhos de Bicicleta. O Rodrigo Ferraz é uma simpatia, um fenômeno de comunicação, é a maior audiência de vinho aqui no YouTube, é dele, ele é fenomenal, tem cursos, tem uma série de coisas, e ele me pede se eu podia mostrar algum vídeo que eu tô com ele. Então eu vou colocar um vídeo aí para você ver dessa festa de 10 anos dele, e ele também pede que eu fale com o Rodrigo para ele não parar com aquele quadro que ele tinha no canal dele, de tomar vinho às cegas e a gente tentar descobrir o que é. Olha, eu vou falar, o Demades, ele até garanto já a você que esse quadro não acabou, ele faz eventualmente. Inclusive me convidou para a gente fazer isso juntos e quebrarmos a cara, porque essa coisa de matar às cegas não é para qualquer um não, isso precisa ter muito traquejo, porque é muito fácil errar, tá certo? Bom, vamos para nossas dicas, gente? Bom, essa semana eu queria indicar para vocês
essa delícia do Andeluna 1300, custa R$107 e é um Malbec daqueles como a gente está habituado, aquele Malbec guloso, sedutor, passa 3 meses por barrica de carvalho francês e ainda 3 meses em garrafa. E Andeluna 1300 porque ele é se refere à altitude do vinhedo de onde eles escolheram essa Malbec. Delícia de vinho para as carnes vermelhas grelhadas, as carnes de caça, massa recheada, fica muito bom. Eu gosto muito também com o queijo emmental, porque o queijo emmental fica muito bem com esses Malbec gulosos, viu? Não deixe de aproveitar essa grande dica aqui na World Wine por R$107. Vale muito a pena, você vai curtir. E olha, outra dica que eu quero dar a vocês é o Trebbiano d'Abruzzo do Fantini. É uma DOC, né? Uma delícia. Trebbiano é uma uva muito sedutora, muito fresca, tem aromas de frutas cítricas, o limão, grapefruit, as frutas brancas, tipo pera, maçã, uma delícia. Ele não passa por madeira e é um vinho que está aí na faixa dos R$115 e que você vai harmonizar muito bem com os queijos de cabra, os canapés, os pescados, obviamente, e os frutos do mar, as quiches, os pratos leves, né? Uma delícia de vinho para você experimentar essa denominazione de origine controllata e você aumentar o seu repertório das uvas, dos terroirs, dos tipos de vinho que você tem à sua disposição. Aproveite! Depois eu tenho um Dolcetto. Dolcetto, que é uma uva no estilo Barbera, um vinho de corpo médio com bastante adstringência e bastante acidez. Ele não tem nada de doce. Muita gente acha que Dolcetto é doce. Não, é o nome da uva e é uma delícia. Você vai ver que legal. E olha, tem um Chianti maravilhoso de um produtor famoso que já foi até cenário de filme romântico. Você vai reconhecer certamente, que faz vinho há 12 séculos apenas. Quer dizer, estão aprendendo, né? E esse aqui tem 70% de Sangiovese, com um toque de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Canaiolo, que é outra uva típica de lá. Vamos ver quais são esses vinhos? Para vocês, é um vinho espetacular, que é o Dolcetto de Doliane San Luigi, do Marziano Abona, lá no Piemonte. Esse Marziano Abona é um craque, né? Reverenciado, um grandíssimo produtor, e essa é a oportunidade de você conhecer um Dolcetto sem nenhuma passagem por barrica, ou seja, ele não tem influência de nada de tostado de madeira, nada disso. A Dolcetto, que muita gente acha pelo nome seria um vinho doce, não tem nada disso. É um vinho com ótima acidez, com boa distringência, um espetáculo de vinho para você curtir os seus aperitivos italianos, especialmente os antipasti, aqueles queijos picantes, os embutidos picantes, fica uma maravilha, as caponatas, não deixe de provar. E olha, tem mais uma última dica que você talvez vai se lembrar do Capesana. O Capesana apareceu no Cartas para Julieta, uma vinícola sensacional lá da Toscana, que é de Carmignano. Esse aqui é inteirinho com a maturação também sem madeira. E ele tem um corte de Sangiovese, 70%, com Cabernet Sauvignon, 15%, Cabernet Franc, 5% e Canaiolo, 10%. Custa R$ 275 e vale a pena você conhecer essa denominação que produz Sangiovese com Cabernet muito antes do sucesso dos super toscanos, porque simplesmente a Catarina de Médici obrigou a plantar Cabernet Sauvignon lá desde 1716, gente. Olha que oportunidade de você aumentar seu repertório de conhecimento da Itália. Bom, gente, agora vamos para a França. Na França eu selecionei 2 vinhos maravilhosos para você.
Um é um Bordeaux da margem direita, portanto é onde tem um pouco mais de Merlot. É um vinho maravilhoso que está a um preço ótimo. Olha o Carrilhão tocando aí. O Carrilhão é mais famoso que eu. E o outro é um Côte de Rhône, que olha, é um vinho maravilhoso. Aliás, só pelo rótulo a gente já compraria o vinho, porque é bárbaro. E o vinho, então, meu Deus do céu, dá uma olhada nisso. Gefrão, o que você vai me indicar hoje, hein? Então, hoje vamos falar de um vinho de Bordeaux, que é o Château Pébadame-les-Tours, um grande clássico de Bordeaux. Bordeaux tem sempre uma elegância, um classicismo até no visual. Exatamente. Do rótulo, olha que legal. Esse vinho é um clássico, mas não um clássico chato. Tem um caráter super forte, tem uma super acidez. Isso é margem direita? Isso é margem direta. Tem mais Merlot, então? Tem mais Merlot, vai ter Cabernet Sauvignon e Malbec também. E Malbec. Exatamente. Ainda tem bastante Malbec lá, Gefrão? Tem ainda. E ainda bem que tem, porque como uma mudança climática, é uma uva que funciona muito tá melhorando, na né? região de Gozado, não? Exatamente. Esse é vinho de que preço, Gefrão? Isso está sendo R$195. E você indica para quê? Bom preço, hein? Isso é um super preço para um Bordeaux e vai funcionar muito bem como um pernil de cordeiro. Pernil de cordeiro. Vou mandar fazer então. Mon ami, e um branco, você tem uma coisa legal para me indicar? Sim, dessa vez vamos no Côte du Rhône. Côte du Rhône. Que é um grande produtor que se chama Domaine Gramenon. Olha, esse rótulo, eu vou dizer, só pelo rótulo eu já quero tomar. É lindíssimo, ela que tá desenhando. A produtora que desenha? Ela mesmo. Ela tem um duplo talento no vinho. Tô vendo, cara. Puxa vida. E que uvas são aqui? Bourboulenc, Viognier e Clairette. E Clairette. Olha, interessante para o consumidor. Bourboulenc, por exemplo, é muito pouco conhecido, né? Exatamente. A própria Clairette. É vinho de que valor? E isso está saindo em R$310. 310. É um bom preço. Vinho biodinâmico. Biodinâmico e natural, quer dizer, não acrescentou nada. Exatamente. Uvas puríssimas. Exatamente. E aí vão preparar um peixe, é isso? Um bom peixe com molho de champanhe branco, é muito bom. Merci beaucoup. Bom, e que tal a gente dar um pulo na Espanha, na Rioja, para oferecer para você um tempranillo com garnacha que sai das mãos de ninguém menos que o Álvaro Palácio, gente. Sabe o que é isso? Olha só. Eu queria indicar para vocês aqui na 20 Vinhos esse delicioso La Vendimia do Álvaro Palácios. O Álvaro Palácios assumiu essa propriedade da família, que chama Palácios Remondo, e logo colocou todo o seu talento aí à mostra, né? Esse aqui é um tempranillo com garnacha, 50% de cada, passa 4 meses em barrica, um vinho elegante, delicado, fermentado com as próprias leveduras, o que garante a sinceridade do seu terroir, não é verdade? E olha, um vinho que vale você ter corpo médio, uma experiência deliciosa para você ter com os pratos de carne ensopada, os queijos duros. Eu gosto muito daqueles queijos manchego, fica muito bom com esse vinho. R$ 247 aqui na 20 Vinhos. Gostaram? E que tal se eu indicar para você um Syrah Gran Reserva do Chile, feito por um produtor que conhece vinho como pouca gente, um dos grandes nomes de Bordeaux. Quer dar uma olhada qual é? Eu queria indicar para vocês também aqui na 20 Vinhos esse Los Vascos da linha Cromas. A linha Cromas é um lançamento dessa linha Syrah, esse Gran Reserva, né? Esse é um Syrah Gran Reserva. Ele vem de uma parcela especial em Peralillo, lá em Colchagua. E é um vinho que passa 12 meses por barrica. Tem toda a retaguarda do Domaine Baron de Rothschild de Lafite, que conhece vinho como pouca gente, e você pode adquirir por R$ 280. Um espetacular vinho que vai acompanhar muito bem as carnes suculentas. É um vinho suntuoso, cheio de fruta, aromas com uma certa picância, muito gostoso mesmo. Aproveite.
essa grande compra na 20 Vinhos. E para terminar nossa lista, eu quero indicar para vocês um Merlot delicioso do Chile, lá do Vale Central, um vinho que não passa por madeira, um vinho que é didático e que você vai gostar muito e que está numa faixa de preço maravilhosa. Vamos ver qual é? Eu hoje queria indicar para vocês, lá na Premium Wines, esse vinho da Fox Wines. É o Quereu, a linha Quereu Carmenère, um espetáculo de vinho. A uva Carmenère é uma uva muito gostosa, que fica bem com os grelhados, as carnes grelhadas, também as carnes de aves grelhadas e especialmente com os legumes grelhados. Se você preparar uma lasanha de legumes, especialmente uma berinjela, bem tostadinha na grelha, você vai ver que espetáculo fica a harmonização com o Quereu Carmenère, da Fox Wines. Inclusive o Sérgio Reis, que é o enólogo responsável, é um dos enólogos mais traquejados do Chile, com conhecimento enorme. E o vinho está na faixa dos R$63, gente, não pode perder, lá na Premium Wines. Bom, então, gente, o que eu tinha para vocês essa semana é isso. Espero que tenha agradado. Vá fazendo a sua adega com calma. Você prova o vinho, gostou, compra uma meia dúzia, deixa lá, acompanha a evolução dele ano a ano. É isso que é gostoso de fazer com o vinho, tá certo? Olha, se você gostou, peço que você deixe o like aí para mim, porque você deixando o like, isso nos ajuda, porque vai me indexar melhor aí no canal do YouTube. E você também pode se inscrever. Se você se inscreve, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal do Didu, você vai ficar sabendo. E olha, compartilhe, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Lembre-se, tome uma taça por refeição, que faz bem para o seu coração, faz bem para a digestão, faz bem para o seu espírito, tá certo? Saúde!